Olá, comunidade Paz e Bem, sou a Lorixá Adriana Diomolu, estou aqui para mais um episódio dentro da TV Paz e Bem para tratarmos sobre as políticas públicas de reparação e os povos tradicionais de matriz africana. Hoje a gente vai continuar, na verdade, o que a gente vem conversando no encontro anterior, que é sobre a Frente Parlamentar, a Teia Nacional Legislativa, em relação àquilo que já foi produzido. Então, quero aqui agradecer a TV Paz e Bem, a todos e todas e todos que acompanham esse programa, na verdade, a parte, né? E dizer que para mim é uma honra estar com todos, todas e todos. Então, vamos lá. No encontro anterior, nós tratamos sobre o que é a Frente Parlamentar, as diversas instâncias da Frente Parlamentar e como a Frente Parlamentar atua juntamente com a Teia Nacional Legislativa, né, as duas em defesa dos povos tradicionais de matriz africana. Também falei um pouco do que é a Teia Nacional e como esse processo se dá nos estados e municípios. Falei do PL Makota Waldina, que é o PL 1279, que é o marco legal e conceitual dos povos tradicionais de matriz africana, que na verdade é um projeto de lei, que é uma proposta de política pública de reparação ao holocausto da escravidão, né, para os povos tradicionais de matriz africana, feito pelos povos tradicionais a partir da Frente Parlamentar nessa ação junta parceira com a Teia Nacional. Porém, muitas são as frentes e essas frentes se dão em diversos espaços. Um desses espaços, para além, né, daquilo que é discutido na Frente Teia, né, Nacional Legislativa, na Frente Parlamentar e Teia Nacional Legislativa, foram os cadernos produzidos junto à Fiocruz. São cadernos que tratavam de diversas questões, dentre elas as práticas e sistemas alimentares dos povos tradicionais de matriz africana. Vale lembrar que uma das formas, das estratégias de ataque para a garantia da eliminação do genocídio dos Pótima é o ataque ao sistema alimentar. Quando nos colocam na condição de religiosas e religiosos, né, de instituição religiosa, lembrando que Orixá, Vodun e Inquice são ancestrais e sempre foram consultados, cultuados, louvados nessa condição, como o dia a dia, como o nosso se alimentar, o nosso comemorar, o nosso trabalhar, o nosso se relacionar, o nosso aprender e ensinar, sempre foram cultuados, louvados e consultados para todas as situações, né? E são ainda em solo africano, consultado para todas as situações da vida, seja para uma situação de trabalho, para uma situação de conflito na família, seja para uma situação de conflito na comunidade, seja para a saúde, seja para ajudar em diversas questões da vida. Eles são ancestrais divinizados milenares. Então, eles sim têm a resposta, por terem já vivido todas as situações e nos conhecer, né, até do avesso, para nos ajudar a seguir a vida, nos orientam a pensar e construir possibilidades para que nossas vidas sejam plenas, sejam felizes, saudáveis e longas. Então, quando nos colocam numa outra condição limitada, fechada, né, enjaulada, que é religiosa, tudo que diz respeito a nós vira um problema, porque uma vez que não se trata de religião judaico-cristã, então nós somos vistos como demônios. E aí, tudo que diz respeito a nós, só desse lugar, é um problema, porque tudo é colocado desse lugar da demonização. Então, não é diferente com o nosso alimento, não é diferente com a nossa alimentação, não é diferente do como a nossa alimentação, né, se dá dentro da comunidade.
que é compartilhando com a ancestralidade, compartilhando com a família tradicional, né, com a família ampliada, porque o conceito tradicional, né, a forma de pensar família, ela não é nuclear, ela é ampliada, ela tem seus diversos arranjos, porque nós estamos falando de uma comunidade que entende que todos devem ser cuidados por todos, e todas e todes. Então, quando reduz a questão religiosa, fica como aqueles que matam galinha, que matam cabrito, que oferece sangue para não sei o quê. Como se as pessoas vivessem num universo paralelo e não fossem aquilo que é, né, animais carnívoros. Então, e se esquecem que a proteína animal, ela inclusive é necessária. Pode se substituir por comprimidos, por cápsulas, por outras formas de proteína, é possível. Mas isso não tira da mesa das pessoas aquilo que é a proteína animal, porque um grupo quer. E isso é extremamente delicado de se tratar. Até porque, quando a gente fala de alimento tradicional, quando a gente fala de alimentação tradicional, nós estamos falando de proteína animal, nós estamos falando de vegetais, nós estamos falando de cereais, nós estamos falando de tudo que a terra dá e que nos alimenta e nos dá vida, saúde e continuidade. Mas que também a forma como é tratado, como é colhido, como é preparado, como é copado, como a gente diz, que na verdade é a questão do sacro ofício, né, que é a forma como a gente chama de abate tradicional, porque não é um abate religioso, é um abate tradicional, sabe? Igual as nossas antigas que tinha galinha no terreiro, porque terreiro é esse lugar em que a gente cria galinha, terreiro é esse lugar onde a gente tem o cabrito, onde a gente tem os animais, terreiro é aquele lugar. Então, quando está falando de uma comunidade tradicional, a gente está falando de pegar a galinha do terreiro, ou comprar uma galinha viva que não tem hormônio, antibiótico, né? E sacrificar e comer. A diferença é que nós agradecemos e compartilhamos com o nosso sagrado. Porque entendemos que esse sagrado não está lá no céu, lá longe, em que a gente tem que fazer todos os sacrifícios, viver de uma forma infeliz para poder, quem sabe, merecer estar no céu. Não. O nosso sagrado, os nossos ancestrais, as nossas ancestrais estão conosco, são vivos e verdadeiros. Nós conversamos, nós consultamos. Desse lugar, nós também compartilhamos o alimento. Então, todo esse processo de lugares que tem o plantio, seja das raízes, seja das frutas, seja dos vegetais, seja da galinha do quintal, do caprino no quintal, ou da compra na granja, né? E a forma respeitosa e a visão de sagrado para tudo que é vivo é a forma como nós tratamos o alimento, e a alimentação é a forma como nós preparamos, consumimos e ofertamos e compartilhamos com todos, inclusive com a comunidade do entorno, inclusive com qualquer pessoa que chega e pede para comer porque não tem comida. Né? E entendemos também que o alimento, a alimentação, ela é cura e que manipular o alimento com cuidado, com respeito, com amor, com felicidade, em agradecimento, leva para o alimento energias boas, que quando você vai compartilhar com as outras pessoas, também são alimento, o alimento também é cura. Esse respeito, essa forma de cultuar, né, de cuidar, de compartilhar, de preparar, e a forma como cada comunidade, essa relação que cada comunidade, cada povo, que isso é comum entre os povos tradicionais, trata o alimento e se alimenta, é um cuidado ancestral, que é pré-colonização.
o cuidado, o respeito está nos materiais da Fiocruz. É compartilhado em diversos encontros, sejam eles municipais, sejam eles estaduais, sejam eles nacional. Então, diversas são as ações que a gente constrói para poder dizer como o alimento é partilhado, é preparado, qual o objetivo, né? Do chá que você prepara, de uma erva fria, de uma erva quente, né? De um elemento que vai te trazer, vai te levantar, de um elemento que vai te acalmar, de um elemento que vai desinflamar, de um elemento que vai te abrir o apetite, de um alimento que vai reduzir seu apetite para os casos de ansiedade. Então, a forma que vai te curar de doenças como hipertensão, diabetes, ou seja, tudo para nós é sagrado. E esse material da Fiocruz traz um pouco do que é essa cultura alimentar para os povos tradicionais de matriz africana. Por isso a gente fala de sistemas e práticas alimentares. Então são materiais super interessantes. Nós temos outros materiais que vão se construindo, como as cartilhas. A própria deputada federal Érica Cocai elabora uma cartilha trazendo a conceito e o PL Macota Valdina, que é o PL 1279, que é aquilo que a gente vem conversando, e que tudo que a gente acaba construindo, né, ou é na cartilha o condensado dessa história, dessa experiência, dessa luta, né, ou também é, na verdade, um condensado de todos os materiais já construídos, já elaborados, já trabalhados, que tratam do que é o marco conceitual dos povos tradicionais, do que é a cultura dos povos tradicionais, do que é a forma de pensar e viver dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Tudo isso é bem legal da gente consultar, né? Por quê? Porque vai trazer um pouco, porque não é uma coisa que traz toda a complexidade da cultura, mas vai trazer um pouco do que nós somos, como a gente vive, como a gente se relaciona, como se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona como família, como a gente se relaciona com a natureza, como a gente se relaciona com o sagrado. Então, é muito, muito gratificante saber que nós temos hoje materiais sérios, materiais ricos, que dizem quem somos, a partir de quem nós somos. Sabe aquela coisa do nada sobre nós sem nós? É muito nessa perspectiva. Isso é muito, muito, muito bom e para nós muito gratificante. Esses documentos que também acabam, por exemplo, em municípios, se traduzindo em audiências públicas, na própria criação das frentes locais, mas também dos projetos de lei que viram lei, que reconhece, né, a existência dos povos tradicionais de matriz africana, das comunidades tradicionais de terreiro, né, entendendo que são esses espaços que é onde nós vivemos e existimos. É muito legal, porque ao solicitar o reconhecimento desse povo, do nosso povo, não é reconhecer, eles existem, beleza, não. É reconhecer como existimos. Primeiro, nós existimos. E nós existimos dessa forma. Essa forma considera o território dessa forma, a alimentação dessa forma, o sagrado dessa forma. Tem a língua, tem a indumentária, tem a circularidade como forma de transmissão, recebimento de saberes, de conhecimento, de transmissão de conhecimentos e saberes e de resolução de conflitos. Entende que a forma como o próprio território está constituído
como a gente se comporta lá dentro pressupõe que a forma de ver o mundo vai garantir com que esse espaço que é interno seja preservado, seja cuidado, seja respeitado da mesma medida que o espaço externo, e que do espaço interno se entende as relações de respeito, de construção, relações de gênero, relações geracionais, relações com os outros elementos que são vivos e sagrados, se dão da forma assim ou assado, como relações de respeito, não é de submissão nem de subserviência, mas de consciência do lugar de cada coisa, de cada pessoa, que são lugares construídos historicamente e que pressupõem idade, saberes acumulados, caminhares, experiências de vida. Tudo isso se entende como espaço que a gente constrói, e a partir do momento que você cria projetos de lei que reconhece isso, é sobre tudo isso. É sobre o fio que carregamos, é sobre o tipo de tecido que utilizamos, a forma como utilizamos, a forma como está colocado o próprio torso, ojá, pano de cabeça, turbante, se está com aba, se está sem aba, se são duas abas, se é uma aba só, se está torcido, se não está torcido. Gente, lembrem que é ao vivo e a cores, então a gente está falando de espaços em que a minha mãe está presente, e aí ela vai falar e vai rir na hora que a gente está fazendo o vídeo, mas tudo bem, faz parte do ao vivo. E aí a gente está trazendo que esses documentos que são construídos ao longo da história são documentos que nos reconhecem e que, a partir do lugar do reconhecimento, entende o nosso direito à dignidade humana. Reconhece que o respeito não pode ser privilégio, tem que ser direito. Reconhece que a existência, a partir do que se é direito e não privilégio. Então, são documentos que foram à base da luta construídos. E construídos por quem, como, em que tempo, em que espaço? Construídos ao longo da nossa história, pelo acúmulo dos saberes ancestrais, alinhados ou dialogados com a contemporaneidade, a partir de como as leis se dão, como o mundo das leis se dão, mas mais que isso, entendendo que a reparação não foi garantida a partir dos processos abolicionistas, que são processos abolicionistas que não aboliram verdadeiramente. Porque para abolir uma coisa, você precisa realmente tirar daquele lugar da existência. Você aboliu, ou seja, você eliminou. E uma vez que você ainda tem pessoas que vivem em condições de escravidão, de trabalho, que vivem em situações extremamente precárias de vida, que falta saúde, que falta educação, que falta o direito à moradia, que falta o direito ao trabalho digno, que falta o direito a uma alimentação de verdade, que falta o direito a ser como se é, então não foi abolido. Quem está falando de processos que foram extremamente violentos, que foram violadores, que mataram muitos e que até hoje matam muitas e muitos. Então, esses documentos, eles estão em sites como o site da Fiocruz e... Então, foram construídos de diversas formas e é preciso entender que esses processos são processos ainda extremamente dolorosos, são processos que matam e que, portanto, não foi abolido. Como disse uma autoridade tradicional do povo Jeje, não foi abolição, foi abandono. Não foi abolição, foi simplesmente jogar as pessoas na rua para viver a própria sorte.
Bom, até o próximo encontro e aí espero que a gente possa continuar conversando sobre muito mais. Até!